TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Estamos dando início a mais um programa da TV Segue. Retornando, né? Porque nós ficamos muito tempo sem fazer gravações do TV Segue e agora, recentemente, nós fizemos a nossa primeira e agora nós vamos fazer a segunda. E a partir de agora, nós vamos começar a conversar com aquelas pessoas que fazem parte da história da proteção respiratória, não proteção respiratória, dos equipamentos de proteção individual aqui no Brasil. Como vocês sabem, os equipamentos de proteção individual, né, lá para trás, lá na década de 70, praticamente tinha pouquíssimos equipamentos de proteção. E aqueles que vinham de empresas de fora que começaram a trabalhar aqui no desenvolvimento do Brasil na área industrial, né? E o Brasil foi se adaptando. Hoje nós temos aqui um dos papas, um dos maiores conhecedores e que tem uma história muito grande a respeito disso, da área de proteção respiratória, que é o Vladimir Vieira. Obrigado. O Vladimir Vieira, não preciso falar muito do currículo dele, mas ele trabalhou durante muitos anos na Fundacentro e ele vai contar para nós um pouquinho dessa história até os dias de hoje, onde ele está, o que ele está fazendo. Eu já vou dar uma abertura. Hoje ele é o coordenador da Comissão de Estudos de Proteção Respiratória da ABNT. Então, ou seja, a história dele já começa há muitos anos atrás e agora nós vamos saber um pouquinho dessa história para deixar gravado isso, porque ele ele foi um dos precursores e conviveu com precursores também. Alguns deles que nem estão mais aqui com a gente. Tudo bom, Vladimir? Tudo bom. Raul, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E eu agradeço bastante essa oportunidade. Só complementando, né? Eu sou conhecido bastante como Vladimir, né? Isso. Mas meu primeiro nome é Antônio, tá? Então é Antônio Vladimir Vieira. Mas eu sou conhecido Vladimir. E às vezes, até quando se fala Antônio, até fico meio perdido, tá? Então é exatamente isso. Por isso que ele sempre está me intitulando Vladimir Vieira, tá? Nesse sentido. Inclusive, se eu te chamar de Antônio, eu mesmo não vou saber quem exatamente. Quem é. Tem bastante pessoas assim, tá? Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse início é o início dos EPIs, na realidade. A gente pode lembrar que a Comissão de Proteção Respiratória foi uma das primeiras que começou a trabalhar, estou falando ainda não do CB32, da BNT, foi uma das primeiras que começaram a trabalhar para fazer as normas brasileiras. Então, falando um pouco da área de proteção respiratória, a gente está falando do início do EPI, né? Exatamente. Eu participei das primeiras reuniões de proteção, do grupo de proteção respiratória, eu acredito que foi lá no final dos anos 80, início dos anos 90, porque a reunião era de proteção respiratória e a gente não tinha normas de equipamentos de proteção respiratória. Então, através de apoio de algumas empresas multinacionais, nós recebemos ainda projetos de normas, por exemplo, da Comunidade Europeia, onde nós começamos a executar as nossas normas brasileiras, fazendo um tipo de uma tradução e um pouco de adaptação, mas muito fiel às normas europeias nesse período. E quem cedeu espaço para nós foi uma comissão chamada, acho que o termo era esse, não agregada, qualquer coisa, que era ligada à comissão ao Comitê da Construção Civil, né? Acho que é o CB2, né? CB2. Acho que era o CB2, que era ligado, então era uma coisa associada, não agregada. Então, a gente reunia para discutir a questão de proteção respiratória, fazer essas traduções. Início de tudo. Eu estava trabalhando na Fundacentro, quando eu comecei aqui, e, na verdade, eu entrei na Fundacentro na área de higiene ocupacional. Estava trabalhando na higiene ocupacional. E mais por uma questão de ter trabalhado na indústria cimenteira e preocupado com as situações de exposição de poeira, das pessoas estarem utilizando máscara de forma errada, tal, tudo mais, eu me interessava muito pela área, apesar de não fazer a questão de segurança do trabalho. Minha formação era na área de química, eu sou químico, né? Então eu ficava, vindo da indústria de cimento, eu ficava meio preocupado com essas questões. E quando eu entrei na Fundacentro, uma das primeiras coisas que eu vi que tinha um curso de proteção respiratória.
E aí eu fui conversar com o coordenador do curso na época, início de tudo, era um curso de 8 horas, que era na época lá, o nome dele era Delcir José Pacífico Mendes. Eu perguntei para ele, ele falou, mas você trabalha aqui aonde? Eu falei, trabalho na área de higiene. Eu queria me inscrever no curso, como é que eu faço para participar? Ele falou que tudo bem, eu avisei minha chefia da área de higiene e eles me liberaram. Um curso de 8 horas, que foi o primeiro curso que eu fiz na Fundacentro, que foi com o doutor Maurício Torloni, o professor doutor Maurício Torloni. E aí eu fiz algumas perguntas para ele naquele curso que deixou ele um pouco intrigado, porque como eu estava já trabalhando na área de higiene, acho que foi em 89, 88, não lembro muito bem, então ele ficou meio intrigado e perguntou por causa do por que aquele interesse. E aí comentou da comissão do CB32, não, desculpa, do CB2, que estava discutindo a parte de proteção respiratória. Fez esse comentário comigo. E naquele período, por uma questão de coincidências, eu acabei conhecendo também alguns militares que estavam indo até a Fundacentro para fazer ensaio em filtros químicos, que era para o Exército. Então, a Fundacentro tinha um laboratório de ensaios em filtros químicos que era para ser feito para o Exército. E em conversa com um dos militares, o nome dele era, na época, eu acho que a gente usava Major Andrés. Com certeza não, porque mudou as patentes dele, não sei se é general tal, mas mudou as patentes dele. Mas na época a gente falava Major Andrés, não lembro o sobrenome dele. E então ele ficou assim, conversou comigo, gostou do meu papo, tal, alguma coisa, e falou, você tem que ir lá na BNT para discutir e entrar no mundo da proteção respiratória, falou para mim. Só que eu estava na área de higiene, estava trabalhando na área de higiene. Ele foi uma das pessoas. A outra pessoa que já estava também na comissão era o Nércio, também não lembro o segundo nome dele, mas era o Nércio que na época era da empresa MSA. Então essas pessoas falaram, por que eu não mudava para essa área? Aí o professor Torloni conversando, eu comecei a comentar com ele, que eu já tinha participado da BNT em questões da parte de cimento, em outra comissão, nada a ver com proteção respiratória, nada disso. Então ele me convidou para ir. E eu ainda na área de higiene, comentei na área de higiene, e aí as pessoas ficaram meio assim e tal, tudo, mas já começaram a me liberar para participar de reuniões no grupo da proteção respiratória. Então, foi o primeiro início que eu tive de começar a participação com essas normas, porque a gente não tinha nada ainda da proteção respiratória. Só que nesse período também, as empresas multinacionais já estavam no Brasil instaladas. A primeira de todas, que veio bem antes, foi a Dräger, que já acho que no final dos anos 50, qualquer coisa foi a Dräger. Depois vieram as multinacionais americanas, tanto a MSA primeiro e depois a 3M. A 3M já na década de 80, de 1980. E mudaram um pouco as filosofias, que era muito voltada para a questão europeia, porque a Dräger era alemã, da Europa, que estava aqui no Brasil. Então começaram a mudar algumas coisas nessas questões, até questão normativa. Então se criou grupo de proteção respiratória, e eu acho que foi no ano de 92... Não lembro muito bem. Não sei se você lembra, Raul, que foi criado o CB32? Não, foi depois, né? Não, 96? 96. 96, Então, a gente continuou trabalhando, mas aí o Sidneu, que era um outro profissional, Sidneu Torres Rios. Walter Torres Rios. Isso, Sidneu Walter Torres Rios, perfeito. Tá? Que era um profissional da MSA do Brasil, né? Que ele começou a se empenhar, ele trabalhava nesse grupo nosso e começou a se empenhar para que se fosse criado um grupo específico, um comitê específico de proteção individual, um grupo de EPI. Bom, enfim, esse grupo passou alguns anos, nós continuamos trabalhando, nosso grupo continuou trabalhando no CB2, e até que foi criado o CB32, que foi a comissão de EPI, e uma das primeiras comissões foi a de proteção respiratória, que já tinha também naquela época, como coordenador, o doutor Maurício Torloni, né? Vários grupos. Pois não. Não, a criação do CB32 eu também faço parte. Claro. Porque Não ia comentar. O primeiro grupo, né, o Sidneu foi o superintendente E você e eu era o secretário Exato. do CB, né, do comitê Exato. do CB32. Exatamente. Eu virei superintendente Eu sei. em 2011, muitos anos depois. 2011? Eu pensei que foi um pouco antes. Aí eu já não estava lembrando, mas eu lembro dessas fases todas ali, né? No início da própria fala do Raul, ele comentou nesse meio, nós perdemos alguns colegas, né? Mas um também que
muito trabalho nessa área de proteção respiratória, inclusive criou a sua própria empresa. Ele era oriundo da Dräger, que era o Willy, e ele tinha um sobrenome que ele falava Meus Burgers, né? Ele sempre falava assim, Meus Burgers, nunca ninguém vai esquecer. Então eu lembro disso, era Willy's Meus Burgers, que ele comentava o nome dele, né? Que ele trabalhou na Dräger e depois ele montou uma própria empresa, que na época, o primeiro nome da empresa era Epicom. Eu não lembro, ele até explicou o porquê uma vez de Epicom, mas eu não lembro o porquê desse nome. Era uma empresa de máscara descartável. E essa empresa deu tão bem no mercado que depois ela foi comprada por uma multinacional, né? Essa empresa acabou sumindo, né? A Epicom foi comprada pela Bacu-Dalós. Que depois virou... Depois a Bacu-Dalós virou Experian. Experian, exato. E depois a Honeywell comprou a Experian. E agora mudou de novo o nome, né? E agora mudou de novo, vai chamar Essex. Exato. Ou seja, tem todo... Essa empresa tem todo... Exato. E eu acho que também o Munhoz também, né? Então, mas aí teve mais uma pessoa também, que naquela época, na verdade são até 3 pessoas. Eu citei que o Delcir era o chefe do laboratório na Fundacentro. Ele foi criador do laboratório de EPI na Fundacentro. O Delcir, tá? Uma pessoa muito importante nessa área de EPI, no desenvolvimento da questão dos EPIs lá na Fundacentro, né? E nesse período, teve também uma pessoa da Dräger, além do Willy, que participava ativamente na questão das normas, que a gente comentou, também uma outra pessoa que faleceu, que era o Geraldo Burr, né? Sim, o Geraldo Burr, né? Que ele foi fundamental. Aliás, o Geraldo Burr, isso já não tenho, do meu conhecimento, foi o pai dele que trouxe a Dräger para o Brasil, o Geraldo Burr. Né? Isso eu não sabia. Segundo algumas informações que eu tenho. Eu sei que ele depois criou a empresa Connex. Mas isso existe bem até hoje. Exato. Connex com 2 N's, né? Exato. E que hoje é administrada pela filha e pelo genro. Exato, o André... O André. Mozeto. Mozeto. Então, eu estava comentando, né? Então, o seu Geraldo Burr também foi um precursor, eu diria, né? Nesse caso aqui, que ele veio com a empresa Dräger, tá? Também já preocupado com algumas situações, que ele ajudou bastante. Junto a ele, mas já trabalhando aqui, o brasileiro, que foi o seu Antônio Munhoz, que ainda está aqui, ele está aposentado, tudo, mas está entre a gente, graças a Deus, né? O Antônio Munhoz, que também fez muito trabalho aí na área de proteção respiratória, todo nesse início, né? No começo de tudo ali, mais voltado pela questão, seguindo um pouco o padrão da Dräger, mas deu muitos cursos a nível de Brasil. A primeira apostila de proteção respiratória, primeiro de tudo, foi criado por eles, aliás, feito pelo Geraldo Burr, pelas informações que eu tenho. A primeira apostila de proteção respiratória. E feito junto com o seu Antônio Munhoz. Então foram essas 3 pessoas que eu estava comentando, o Geraldo Burr, né, que era da Dräger, depois teve o Munhoz, tem o Munhoz, tá? E depois também o Willy, que ele foi um pouco mais recente, né? O Willy Meus Burgers que eu comentei, que foi um pouco mais recente, só que ele já faleceu também, né? Tem 2 perguntas, né? Fica à vontade. A criação do laboratório da Fundacentro, que durante muitos e muitos anos foi o único laboratório que tinha, tem uma história aí da criação dele. Eu conheço uma parte, queria que vocês apresentassem. Depois eu vou fazer a minha segunda pergunta. Tá. Eu tenho assim já entrei na Fundacentro, o laboratório já estava montado, né? Tá? Então teve a criação do laboratório com a questão do Delcir, tá? Que foi um apoio do Banco Mundial para inovar, né? Essas questões. Por que essa criação de laboratório? Primeiro, para cumprir a legislação. Tá? Porque a legislação brasileira diz até hoje que para se vender qualquer equipamento de proteção individual, ele precisa ter o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Precisa ter o CA. Mas para ter o CA, em que forma? Então entra outra questão de normalização, NR6, tudo, que precisaria ter laboratório para testar esse equipamento, a eficácia desse equipamento. Então, por um bom período, eram comercializados sem saber a qualidade do equipamento. Tinha os importados, tinha os nacionais, mas tinha-se dúvida se aquele equipamento era bom ou não. Então, foi criado o laboratório da Fundacentro para verificar a qualidade. Na verdade, o laboratório da Fundacentro foi criado não para fazer ensaio para obtenção de certificado de aprovação, mas devido à ausência
de laboratórios no Brasil, ele acabou ficando por longos anos fazendo ensaio. Então, ele recebeu um incentivo do Banco Mundial para isso daqui, tá? Algumas fases disso daqui, né? Equipamentos vieram da Dräger, equipamentos similares da Dräger, que foram comprados na Alemanha, tá? Para montar o laboratório muito similar ao que tinha na Dräger. E teve uma outra situação também, que foi o equipamento para ensaio de filtros. O Dr. Maurício Torloni, ele estava fazendo a tese dele na Escola Politécnica, de já pós-doutoramento, né? Pós-doc que a gente fala, né? Pós-doutorado. E ele estava fazendo trabalho, resumindo, com a questão de partícula. E ele ficou sabendo que tinha alguma coisa na Fundacentro, ele foi procurar a Fundacentro. E até a pessoa brinca que houve uma inversão. No fim, quem usou ele foi a Fundacentro, não ele que usou a Fundacentro. Foi o contrário, né? Porque daí ele estava conhecendo o equipamento e ele ajudou a montar esse equipamento. Claro que teve outras empresas também, a própria MSA, a 3M também. Então foi montado o primeiro equipamento para fazer ensaio em filtros para partículas, né? Que era utilizado o sistema de fotometria de chama, por chama, né? Colete de sódio por chama, que é uma tecnologia mais antiga, né? Hoje já praticamente não se utiliza mais. O equipamento que a Fundacentro tem é bem mais moderno, é uma outra referência, né? Que eu diria quase que uma referência mundial, mas começou essa mudança nos Estados Unidos, tá? Que a Fundacentro adquiriu. Tem mais de um equipamento. Eu acho que, bom, até eu me aposentar já tinham 2, eu não sei se tem mais algum ou não, para fazer ensaio em materiais filtrantes ali. Tá? Então, serviram para PFFs, né? Exatamente. E filtros de partículas. Filtro para partículas, material particulado. P2, P3. Isso, pode pegar as 3 categorias. Isso, P1, P2, P3. Exato, filtro P1, P2, P3, devido às restrições de uso, mais uma coisa, é ensaio de laboratório, o uso é outra, a primeira aprovação. E também, no caso que o comentário, PFF1, PFF2 e PFF3 precisa ser feito, tá? E às vezes o pessoal até esquece, mas só uma questão de ratificar a fala, né? Quando se fala em filtro combinado também usa para partícula. Então, tem que fazer o teste no filtro também, obviamente, claro, para saber se vai ser P1, P2 e P3. Você comentou que no início tinha o ensaio de químico. Tinha o laboratório de filtro químico, exato. O laboratório de filtro químico, ele não deu continuidade? O que aconteceu com o laboratório de filtro químico? Praticamente nunca foi operado. Foi muito pouco. Por quê? Muito pouco. Falta de pessoal. Tá? Mas tem o laboratório aí? Eu acredito que está totalmente desmontado atualmente. Tá? Acredito que está totalmente desmontado. Porque eu cheguei a fazer alguns testes no laboratório de filtro químico, quando eu estava lá, mas devido à falta de pessoal, então eu cheguei a assumir até a chefia do laboratório, mas um pouco antes disso, tá? Testava filtros para partículas, como a gente deu exemplo, mas não é só o filtro, aí tinha que testar as máscaras, tá? De ver válvula de exalação e outros detalhes que a norma pedia, sem cumprir a norma inteira, tá? Já não tinha como fazer, porque era um acúmulo muito grande, atrasos e atrasos, eu diria que até, às vezes, prejudicando o comércio disso, tá? Porque atrasava demais, a gente dava prazo, tentava dar um prazo para sair o relatório, mas a gente às vezes não conseguia, por causa da falta de pessoal. Então, para fazer filtro químico, teve um certo problema na Fundacentro, um período, que se questionava um pouco de mexer com certos gases no laboratório. Né? Apesar de ter feito uma reestruturação de capela, uma série de coisas, mas tinha a própria, internamente na Fundacentro, se questionava de mexer com alguns gases padrão, para fazer o ensaio no laboratório. Então, por isso, desculpa, viu? Tá? Então, por isso que deram uma segurada e a questão de falta de gente. Não se desenvolveu praticamente o laboratório. Tá? A história que eu soube durante a minha vida inteira a respeito desses ensaios de filtros químicos tinha a ver com a infraestrutura instalada. Não só o... Pessoal? Não. Você mais ou menos citou a respeito dos gases, a localização da Fundacentro não permitia... No bairro Nobre. Exatamente isso. Exatamente isso. Inclusive, eu citei no início da minha fala a questão do Exército e fazer ensaio lá. Chegou... Eu estou conversando, claro, né? Claro. Chegou a gerar polêmica, que o Exército ia fazer ensaio com gás de guerra, tal, que podia ter problema lá onde que estava sendo feito isso daqui. Claro que era tudo realizado com capela, tinha toda uma segurança, mas os tipos de materiais que a gente, para usar,
Claro, você está mexendo, por exemplo, amônia, gás de amônia, você está mexendo com cilindros de amônia, tal. Estou dando um exemplo, cloro, gás sulfídrico, tá? Então, são gases que a gente está utilizando e numa área totalmente residencial e considerada área nobre em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, né? Então, tem o que eu... Tem fundamento, sim. Tem fundamento, tá? Conheço. Bastante, tá? Uma outra pergunta, recentemente, né, a Fundação parou de fazer ensaios em respiradores de adução de ar. Sim. Dizem que a culpa foi a sua aposentadoria. Mas, voltando um pouco para trás, quando a gente começou a falar disso, porque a norma específica, o número, não sei, de qual talvez você saiba, o número que ensaia os respiradores de adução de ar, ela não é nem igual à americana e nem igual à europeia. Por quê? Isso é a história que se conta. Porque na época, você falou dos primórdios lá, que participava o pessoal respiradores representando empresas americanas e empresas alemãs, então foi feito de uma forma, norma brasileira, que não era nenhuma nem outra, ou seja, era a junção das duas normas, e por isso que hoje não tem nenhuma norma equivalente mundial à nossa norma. Na verdade, na época da Europa, foi utilizado a norma da Comunidade Europeia, foi utilizado, né, algumas coisas até para poder se adaptar a fazer um ensaio em algumas coisas no Brasil. Mas você citou, primeiramente, os respiradores de adução de ar. Isso. Tá? E os respiradores de adução de ar já é um pouco diferente. É que houve uma evolução muito grande. Tá? E que difere um pouco da norma americana, para a época, né? Na época lá. Então, as nossas normas, infelizmente, estão defasadas, no primeiro ponto, tá? Então, carrega algumas coisas diferentes, tá? De norma, né? E citou adição do ar, mas não é só máscara autônoma. Um exemplo seria máscara autônoma, mas tem os linhas de ar comprimido, tá? Que também houve uma grande evolução e mudou bastante a norma de linha de ar comprimido. Antigamente era uma única norma. Então você tinha tipos de equipamentos numa única norma. E hoje não, está separado a norma. Por exemplo, o termo que você utiliza, o que é de pressão positiva e o que é de fluxo contínuo. São normas totalmente diferentes. A nossa, na época, era uma única norma para alguns ensaios. Tá? Olha, é por isso que o Antônio Vladimir, não. O Vladimir, tá. Vladimir não conhece. O Vladimir, ele é o coordenador da comissão de estudo, porque ele conhece a história de todo... Obrigado. De todas as normas e das evoluções dela no mundo. Inclusive, o Vladimir é o nosso representante junto à ISO. Então, ele participa das reuniões da ISO. Conta um pouquinho dessa história da ISO, né? Da nossa participação na ISO. Olha, a participação da BNT, vamos colocar assim, na ISO, CB32, no caso a proteção respiratória, né? O CB32 participa também, tem na outra norma, mas acho que a primeira foi da parte de proteção respiratória. A primeira. Hoje nós procuramos participar em todas. Tá. Mas a primeira realmente foi proteção respiratória. Então, foi acho que em 2001, né, que através do Sidneu foi-se comentado como a BNT é signatária da ISO, tá? Você pode até inverter. A ISO no Brasil, em relação à norma, é a BNT. Vamos fazendo uma inversão, um paralelo, né? Então, mas a BNT viu, a ISO comunicou que criou-se um grupo específico. Eu já estava até sabendo desse grupo que ia ser criado em função de participação minha como Fundacentro em congresso internacional. Já se falava de criar um grupo de proteção respiratória para globalizar as normas, para evitar isso que o Raul acabou de comentar, de você ter, às vezes não batia. Como é que você vai fazer uma norma, vai usar uma norma de teste que pega um pedaço de uma, pega um pedaço de outra, ou o mesmo equipamento tem que ter norma diferente em outro país. Então, começava esses problemas. Então, a ISO, o objetivo da ISO é isso, é globalizar, fazer uma norma que pode ser adotada ou não, depende do país, mas se espera que o país que está participando venha adotar futuramente, porque, claro, isso passa pelas questões governamentais. Então, tem país que fala, olha, eu participo, faço de tudo, mas eu não mexo. Cada país tem a legislação específica para isso, né?
Mas então, voltando a essa questão que eu estava falando, o que aconteceu nesse período? Acho que foi em 2001, tá? Quando o Sidney recebeu esse comunicado, ele chegou para o grupo de proteção respiratória. 2000 e... Não, se for 2011 que você assumiu, né? Então foi 2001, é isso mesmo, tá? Pensei que era você. Eu falei, não, você era secretário ainda, tá? Secretário. Tá? Aí eu também recebi, porque eu era o secretário. Sim, claro, claro. Mas vocês dois foram comunicar com a nossa comissão, que o professor Torlone, né? Maurício Torlone, ele era ainda o coordenador, e se vocês chegaram na mesa e perguntaram, olha... Tá criado o grupo da ISO de proteção respiratória, o número lá era o TC94, SC15, né, de proteção respiratória, e o Brasil está sendo convidado a fazer parte. Quem tem potencial para participar da ISO, só que tem umas regras a serem seguidas da ISO, né? E aí o professor Torlone, como coordenador, ele falou, não, eu já tenho uma certa idade e tal, não tenho pé para isso, não tem interesse mais nesse momento, deixa para as pessoas mais novas. E bom, enfim, aí foi discutido, pensou-se nas empresas multinacionais. Então, no início, as empresas multinacionais que deram um apoio maior, assim, foi a MSA e a 3M, inicialmente, né? No entanto que aí falaram, bom, mas quem é da comissão? Aí fizeram uma certa avaliação, porque a ISO tem umas prioridades, que tem que ser pessoa ligada de governo, uma série de coisas. Como estava a Fundacentro, o governo brasileiro, então, na votação lá, mais ou menos esse tipo de coisa, selecionaram para eu estar participando. Então, já comecei a participar inicialmente com o SNI e com o Sidney, mas eu acho que o Sidney talvez participou de uma única reunião, não lembro. Acho que ele, não sei se ele chegou a viajar. O Osni viajou algumas vezes, mas pouco. Só uma parte. Pois não. O Osni Camargo, né? Isso. O Osni Camargo, na época, ele ainda era da 3M. Isso, exatamente. E o Sidney da MSA. Da MSA. Exatamente, os dois. Exatamente. O Sidney, além de ser o superintendente do CB32, ele era da MSA. Exatamente. Ele era diretor, acho que de produção. Eu não lembro o cargo dele, mas talvez seja isso mesmo. Bom, então e o SNI era na parte de... Eu acho que na parte de OHS, né? Occupation Health and Safety, alguma coisa assim. Eu não sei, o SNI trabalhou na área de EPIs, depois ele mudou para essa outra área mais geral, né? Exato. Eu não sei exatamente em 2001 onde que ele estava. Eu sei que daí então ele deu um certo apoio, até outra coisa, uma das coisas assim, a questão de inglês, tem que ter uma flexibilidade e tal, para compreensão, essas coisas todas, tem algumas exigências lá. Bom, enfim, eu fui, diria aí um pouco na cara e coragem, né, tá? Com o apoio das pessoas, obviamente, né, do SNI, do Sidney, tudo. Depois teve uma outra fase que uma outra pessoa da MSA também estava participando junto, que foi a Lucila da MSA. Ela trabalhou bastante tempo na MSA, ela foi do laboratório da MSA, participava das comissões de proteção respiratória, também participou de algumas comissões junto comigo. Cada país que participa dessas reuniões da ISO tem por obrigação, dentro dos requisitos lá, estar sediando reuniões, né? Porque essas reuniões ocorrem mundialmente. E nós aqui do Brasil, na verdade, sobre minha responsabilidade, por causa de eu estar representando o governo brasileiro, né? A gente conseguiu fazer 5 reuniões no Brasil. Nós fizemos 2 em São Paulo, 2 no Rio e 3 em São Paulo. E no Rio, nós fizemos uma também chamada plenária, que é a reunião onde reúne tudo o que está sendo discutido anualmente. É uma por ano e normalmente tem que ser presencial essa reunião, né? E depois nós fizemos os work groups, que a gente fala, né? Grupo de trabalho. Então nós fizemos também, porque tem os work groups e depois tem a plenária, que é reunida uma vez por ano. E felizmente, eu não sei se é bem felizmente, mas enfim, nós estamos aí, né? Foi designado já faz um tempinho, isso daí já não é de agora que está sendo discutido. Tem um calendário da ISO, inclusive para as próximas reuniões já existe um calendário, né? Que agora é a nossa vez. Voltou de novo, vai rodando, né, o mundo aí, e agora chegou a vez do Brasil de novo, né? Já estava nessa programação. Para a gente fazer, tá sobre minha responsabilidade. É minha, porque eu estou falando isso, mas na verdade é a responsabilidade do CB, é a responsabilidade da ABNT, é a responsabilidade do Brasil, né? Só que a gente está meio que direto aí, então acaba, né? Eu já até faço um comentário. Aquelas empresas que estiverem nos assistindo e quiserem patrocinar esse evento que vai ocorrer, acho que em novembro, né? Novembro, exatamente. Nós estamos abertos aqui a receber patrocínios, né? Só uma parte.
Eu sou do TVSEG, mas eu também sou superintendente do CB32. Claro. Então, nós temos... estamos abertos a patrocínios, porque é importante a realização no Brasil, porque a gente... Só para Por favor. um tipo de avaliação. Quando a gente fica querendo seguir a norma ISO internacional, a gente, para virar uma NBR ISO, a gente tem que seguir exatamente o que é a ISO. Então, a gente perde um pouco de influência na norma. Então, se a gente quiser influenciar a norma, participar desses eventos é essencial, porque aí você está discutindo, junto com o mundo, as características, o que vai ser a norma e para onde vai esse equipamento no futuro. Então, é importantíssimo a participação na ISO. E, além da participação, trazer para o Brasil, isso significa não só a importância do Brasil na reunião, como a importância do nosso representante, que é tão influente que os seus pares confiaram nele para trazer para o Brasil esse evento. Então, eu convido a todos os fabricantes de proteção respiratória que colaborem com a gente. Nós vamos colocar até depois em todas as reuniões As nossas reuniões agora, a grande maioria são virtuais, né? Então vai ter sempre um cartaz atrás dizendo quem são os nossos patrocinadores. Por favor, continua. Obrigado, Raul. Estou aproveitando para... Não, mas foi bom esse gancho, assim. Na verdade é assim, porque você tem uma responsabilidade, né? A gente está recebendo entidades aí do mundo todo. Na verdade, o grupo não é grande, tá? A gente fala grupo da ISO e tal, parece que é muita gente, mas não. Eu estimo que a gente não chega a 35 pessoas. Nenhuma das reuniões a gente chegou a 35 pessoas. Né? De 35 países ou de... Não, é menos. Na verdade, são 29 países, mas nem todos participam efetivamente. Tá? Nem todos estão participando efetivamente. Cabe ressaltar que na América Latina inteira, tá? Eu diria nas Américas, vou ser mais redundante ainda, tá? Tem 3 países que participam nas Américas. Brasil, olha o potencial. Canadá e Estados Unidos, tá? Ou seja, na América Latina ninguém participa. Não, ninguém, tá? Ninguém. Da reunião com direito a voto, tal, e tudo mais, tá? Então, nós estamos aqui no Brasil, tá? Depois vai para os Estados Unidos, que tem toda uma questão de normatividade. Enfim, essa área de proteção respiratória é ultra desenvolvida nos Estados Unidos, tá? Claro. E que envolve CDC, NIOSH, todas essas coisas, os representantes lá desses grupos que estão participando com a gente lá. Depois vem o Canadá também, que tem uma força muito grande. Isso, América. Europa é muito forte, então a Europa, eu diria que... assim, muita coisa é influenciada muito pela Europa. Não estou falando que é ruim, tá? Mas muita coisa é histórica da Europa, o que tem já feito, né, na Europa, né? Então pega bastante, tá? Normalmente a ISO, pode falar, ela tem um viés europeu, né? Sim. É por causa da comunidade europeia, né? Claro. É muito forte, né? E lembrando também que uma das primeiras instituições normativas, aliás, já tive a honra de conhecer, é a NADIM, né? A questão... Isso, exatamente, tá? E, então é forte, né? Está na Alemanha e tal, então tem tudo essas questões que muitas normas originárias da comunidade europeia vieram da DIN, né? E hoje em dia tem o BSI, o BSI, né? No caso em inglês, a BSI também, que é da Inglaterra, também é muito forte, né? Então, são essas instituições normativas que pegam bastante essas questões que fazem peso para a ISO para poder fazer uma coisa mais oficial. E para vocês verem a importância da gente estar na mesa de discussão. Quem não está na mesa não participa, né? Então, vai ter que engolir o que for colocado. Né? Eu acho que é um pouco... também tem essa questão de ser um pouco restrita a participação de pessoas, né? Eles têm uma certa exigência, então não é uma coisa totalmente aberta, né? Normalmente nós somos membros P, participantes. Exato. Existem os observadores. Então, o que o Vladimir comentou é que membros P nas Américas são os 3 países que você comentou. Que eu sei que está participando, sim. Eu não sei se tem algum outro P, mas eu não estou lembrando, tá? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha algum outro. Não participa das reuniões? Não participa. Não participa. Tá? Não atua, né? Tá? Bem, assim, alguma coisa esporádica, mas de ir na reunião nunca foi. E quem não vai na reunião,
Todas as decisões passam por, mesmo se você for PI e você não estiver na reunião, Ah, sim, não. a Tá. decisão vai passar por você também, né? Exato. Bom, uma outra questão que você estava falando dessa importância, né, da gente estar participando das reuniões, é só para dizer o seguinte, hein, desses 29 países ali, envolve, né, até parece lá, Cazaquistão, Azerbaijão, Irã, tá, Índia, tá? País lá ligado à Arábia Saudita, tem vários países que envolve ali. Em algumas reuniões de work group, eles participam, mas são bem raras. E os tá? chineses? Chineses, ativo, bastante. Em todas as reuniões. Ativo, Ou né? seja, eles estão participando. Sim, os chineses bastante. Inclusive tivemos reunião na China, tive a participação lá na China. Foi assim, a reunião na China até assustou, a própria coordenação da ISO assustou, porque eles lotaram a sala, depois tiveram que sair por causa de algumas coisas, né? Ficou um negócio meio estranho, porque tinha muita gente na sala. Aí falou, peraí. Aí foi olhar lá e falou, não, pera um pouquinho, não é bem assim. Participar. Exato. Eu só queria pegar um gancho aqui que o Raul estava comentando, dessas questões de algumas mudanças que ocorrem, influência do Brasil. Uma das coisas que foi assim, que o pessoal regalou o olho, foi falar que o Brasil tinha programa de proteção respiratória, tá? Não é norma. Olha só que coisa engraçada, né? Programa de proteção respiratória não é norma, é uma lei para nós, tá? E isso chamou um pouco a atenção. No entanto, que o coordenador do grupo de programa de proteção respiratória pediu o programa do Brasil, cópia, né? Em português, ele falou, você tem como passar para mim? Eu falei assim, de que forma? Quando você puder. Eu falei assim, eu tenho aqui, na verdade não pode ser em PDF, mas você tem isso agora? Eu falei, agora. Mandei para ele. Ele ficou besta, porque na hora chegou, ele falou, é um livro, porque ele pensou que era algumas coisas. Eu falei, Daí ele estava olhando e tal, e ficou muito contente, porque, apesar de que o nosso PPR, o programa nosso, é totalmente americano, tá? Ele é baseado na norma americana, né? O nosso PPR, tá? E isso também está ajudando, vamos falar em termos, né? A questão do PPR da ISO, porque aí tem os outros países, né? Que estão fazendo, mas o nosso é legislação, é lei no país aqui, tá? Ele passou a ser lei agora recentemente, né? Na verdade era uma instrução normativa, eu estou usando o termo, né? Na verdade já era, vamos fazer mais ou menos assim, né? Mas através da portaria 672, né? Isso. Que oficializou porque ele, num dos itens lá diz que para usar proteção respiratória no Brasil tem que seguir o programa da Fundacentro, tá? Então eu acho que isso deu uma força muito grande aí, é uma portaria. Antes era mais orientativo, eu entendo. E agora não, agora é obrigatório você seguir. Assim, na minha visão, como era de governo, né? Se você está seguindo todas as questões do governo, era orientativo, era uma recomendação que você tinha que fazer. Agora não, fala, você tem que fazer, né? Nesse sentido, né? Dentro desse item que você comentou, né, da questão de norma, sabe? A outra importância também do que está sendo discutido, que são novas tecnologias, porque o grupo que participa lá são pessoas de conhecimento muito vasto, né? São pessoas que estão muito tempo na área atuando. Uma das coisas é norma de ensaio, né? Que eu também tenho uma participação. Eu não participo de 100%, tá? Não tem como fazer isso. Mas a norma de ensaio, por exemplo, uma das questões o que está sendo discutido aqui no Brasil também é a questão do ensaio de penetração total, que a gente fala que é o TIL, né? O TIL, né? O TIL. Está se comentando qual é o tipo de gás, mais um, né? Que vai ser utilizado, mas na verdade se discute até substituição, porque hoje a gente fala do SF6, o hexafluor. Sulfeto de hexafluor. Não, como é que é? Hexafluor. Hexafluor, acho que é isso mesmo. Hexafluor de enxofre, hexafluoreto, né? SF6. Então se fala para substituir pelo gás criptônio, né? Mas aí teve uma discussão. Eu não sei, aqui no Brasil vai continuar isso. Teve uma discussão porque é um gás caríssimo, tá? E muito raro para você conseguir essa questão. E a manipulação dele tem que tomar muito cuidado, né? Criptonita, o gás criptônio, né? Está se discutindo, mas a eficácia dele é muito maior para verificar ensaio de vedação. Existem equipamentos, penetração total. Existem outros tipos de equipamento e tudo mais, né? Porque no ensaio de penetração total, existem duas coisas que você pode fazer, né? Você pode estar utilizando o cloreto de sódio, o DOP, né? E o SF6,
né, que você está fazendo. E hoje está falando de substituir o SF6 por esse outro gás ali. É uma discussão para pensar em modernização. Mas o que está sendo exigido agora, que ainda não entrou em Não, vigor... está longe ainda. Uhum. Não entrou em vigor porque ainda não tem o laboratório que faz o ensaio. Sim. Mas me parece que um dos laboratórios já está em vias Tá. de, né? Bastante. Cepromed, se não me engano. Se promete. Ele usa que... Colete de sódio. cloreto de sódio. Ele pode usar o colete de sódio. Né? Pelo menos até onde eu sei. Não sei se ele está se adaptando para outras coisas, mas era o colete de sódio que ele estava fazendo para ser utilizado. Entendi, Tá? entendi. Nas últimas conversas que eu tive lá com ele. Então, essa evolução do laboratório, né? Que a gente estava falando de fazer um ensaio em equipamentos de adução de ar. Então, esses equipamentos de adução do ar, a gente não conseguia fazer 100% dos ensaios, mas algumas coisas das normas europeias, que na verdade eram normas brasileiras também, o laboratório tinha condições de fazer, mas não era tudo. Já se fazia alguma coisa. Mas aí por isso que o Raul usou há um tempo atrás, que foi minha culpa. Ele falou assim, né? Não só culpa. Eu sei, eu entendi assim, o sentido figurado. Mas com a minha aposentadoria, tá? E falta de contratação de pessoal governamental, porque é trabalho governamental, né? Lá no caso da Fundacentro, tá? Então não tinha mais condições do laboratório estar fazendo todos os ensaios. Então foi feito um comunicado, oficialmente tudo, de suprimir alguns ensaios, devido à falta de pessoal. Então não se faz mais ensaio no Brasil. Aí teve uma situação um pouco desagradável, porque para quem é importador, de certa forma, importador e multinacional, facilitou um pouco. Mas o fabricante nacional ficou uma situação... desenvolveu o seu produto baseado na norma brasileira, Exato. ficou numa situação meio saia justa. Complicado. Isso já vem desde 2018. A Animaseg anda brigando bastante por isso daí. Mas o atual presidente da Fundação, que aliás não é atual, porque parece que ele se afastou agora, mas ele... O Clóvis, você está falando do Torino, Clóvis? O Pedro Torinho, era o Pedro Torinho. Aí o Pedro Torinho se afastou, entrou uma senhora que agora não estou lembrando o nome, e agora é o Clóvis que está lá. Eles estão procurando fazer com que o laboratório volte a funcionar. Dando incentivos ali, né? É uma pena, né, para fazer, mas exige capacitação pessoal, tal, uma série de coisas ali, né, que para poder fazer. Eu acho que tinha um certo histórico ali, né, para ser resgatado. Eu não sei, em termos de equipamento, ficaram muito subutilizados, equipamento muito antigo, né? Bastante mesmo. Eu tive a oportunidade nessas reuniões de ISO, às vezes visitar laboratório fora do Brasil, então os equipamentos assim, já muito moderno, totalmente diferente do que se utilizava, muito mais práticos de utilizar, né? Tá? Laboratório que... Na China, você deu um exemplo na China, a China testa, parece que 8 gases com equipamento simultaneamente. 8. Simultaneamente. Põe um filtro lá, que é multigás que a gente fala, né? E esse equipamento consegue analisar 8 gases para ver como é o comportamento do filtro, né? Sabe? Tem umas coisas assim já bem quando a gente fala modernas. da evolução da China, recente evolução da China tem a ver muito com investimento muito em alto. tecnologia, muito em equipamento, nas pessoas. É o que falta no Brasil, né? Você falou tudo, sabe? Tem que investir na área técnica. Senão Eu não é reboque do mundo, né? Eu estava conversando, coisas assim, mais um pouco pessoal, mas foi engraçado, conversando com a pessoa na China, né? Lá deles lá, e aí ela perguntou para mim, né? A pessoa perguntou, né? Se no Brasil se falava inglês, né? Eu falei não, né? Ela peguei e falei não. Daí ela pegou e falou, não, porque é bastante diferente. Eu falei, não, é que eu brinquei e falei, que o meu inglês é muito ruim mesmo. Falei para ela, né? O deles é pior. Não, mas mais ou menos, viu? Daí eu perguntei para ela assim, né? Foi engraçado. Eu peguei e falei assim para ela, falei assim, mas aqui tem bastante gente que fala. Ela falou, comparado com a população, não. Falou assim para mim, né? Não se fala inglês aqui. E é verdade. Você sente isso na pele, né? Difícil. Você foi lá, você sabe. Sente na pele isso daí. Ninguém falava inglês. Não, você pede um táxi lá, o cara vai e larga você falando sozinho. Desculpa essa colocação aqui, né? Mas enfim, aí ela virou para mim e falou assim, não, eu estudei nos Estados Unidos. A menina falou, né? Eu falei, eu estudei nos Estados Unidos, né? Eu falei, você estudou nos Estados Unidos, mas desde pequena? Não. Eu recebi aí um prazo, né? Para ir lá e voltar falando inglês. Falou assim para mim, né? Eu falei, você não... Daí brincou, né? E falou, não, tem que voltar. E já ficou quieta, né? Eu deduzo, tá certo? Que o governo investiu nela, né? Você vai lá e fala. Ter o retorno, e você vem aqui, você tem que falar inglês e saber tudo, né?
Porque dizem aí que tá cheio de espião para um monte de lugar ali, né? Não sei se é verdade ou não, né? Não, mas, Sabe? mas o desenvolvimento é inegável. Não, sabe? Ela falou que... Inegável. Não. Bom, nós estamos quase terminando a nossa... Bate-papo. esse nosso bate-papo aqui, né? Uhum. Esse nosso podcast. Né? No podcast, gostei. Eu queria que você falasse algumas palavras finais aí para a gente poder encerrar aqui. E eu ter falado aqui com alguém da história da área de produção respiratória no Brasil. Alguém decisivo na história de produção respiratória no Raul, Brasil. eu não sei se a gente merece tudo isso, porque a gente vem aprendendo com todo mundo, aprendendo com você, com o mundo inteiro, diria que é uma grande figura para mim que me representou, me ajudou muito, ajudou e, claro, eu também não posso ser tão modesto de falar que não fiz por isso, tá? Mas foi o Dr. Maurício Torloni, professor Torloni, porque foi uma convivência praticamente de 30 anos com ele, mexendo com proteção respiratória. Tá? E às vezes eu diria, ele mesmo falava, né, que às vezes convivia semanas mais comigo do que a própria família, e eu vice-versa, tá? Até no final de semana, às vezes, para fazer questão de proteção respiratória. Então, sou bastante grato a todas as pessoas que tiveram essas influências, a você pela essa abertura que você dá, para a gente estar podendo fazer alguma coisa, ainda que aposentado, vendo essa situação no Brasil. Mas o que me incentiva, né? Aliás, hoje foi uma coisa assim tão emocionante para mim, sinceramente, né? Uma pessoa que teve num treinamento lá, teve um evento lá, da BHO, lá da 3M, o evento da BHO na 3M, né? Sim. Mas é a BHO, a 3M cedeu só espaço. E aí uma aluna escreveu lá, né? Que minha palestra escreveu lá que a minha palestra foi excelente, mas que teve muita gente que não teve a oportunidade de ter uma aula comigo. Falou assim, né? Que as pessoas não sabem, quem gostou da minha palestra não sabe como é que é ter aula comigo no curso, que a gente também sou docente lá nos cursos de proteção respiratória da Escola Politécnica, né? Da Engenharia de Minas, na USP ali, eu não fiz o meu mestrado. E isso, sabe, mostra um pouco essa evolução da nossa educação. Então, o estudo que a gente precisa ter, e isso vai pulverizando. Tá? Sei lá, você falou que tem aqui, mas quantas pessoas hoje em dia a gente não conversa e não vê pessoas que estão dando curso, pessoas que passaram pela gente. Essa moça mesmo, eu não lembro, eu até peço desculpa se ela está ouvindo alguma coisa, não sei, tá? Eu não lembro exatamente quem é a pessoa, tá? Mas pelo que ela escreveu, e outros também, e quantas outras pessoas que falam isso, eu agradeço o nome de todos, estou citando ela, mas agradeço o nome de todos. Uhum. Essa questão de você estar fazendo alguma coisa para o bem do trabalhador, tá? Mas ainda é um trabalho de formiguinha, sabe? Naquela época, o professor Torloni falava assim, é uma pedra, um grão de areia no oceano, tá? A gente vai, mas isso daí, até aplicar proteção respiratória, esse negócio parece que isso é utopia, tal. Chegavam a falar isso. Eu dava curso no Brasil inteiro, tá? Com ele. Para mim, quantas vezes não falava isso? Curso com ele e depois sozinho também, né? E essa utopia virou o quê? Cursos em várias universidades, que eu dei, ainda dou aulas aí, um monte de cursos virtuais, outras escolas, tanto nível médio tal, e tudo mais, falando de proteção respiratória, tá? A figura em si do EPI, proteção respiratória, não vou citar os outros, mas em geral, né? Eu acho que mudou muito essa figura, sabe? Do que é o EPI com o programa de proteção respiratória. Tá? O EPI, pera um pouquinho, EPI, não sei o que lá, tal. Quando há necessidade de você usar EPI e da forma correta. Então, essas minhas palavras finais são o seguinte, tá? Eu acho que a gente precisa estar evoluindo com a nossa educação, tá? E pessoas comprometidas no que estão fazendo. Tá? Eu acho que seria isso. Sim, obrigado. Tem que incentivar. Tá? Não, agora eu vou fazer uma outra pergunta antes. Ok. A gente tem que incentivar os jovens, né? Muito. Os jovens, porque a continuidade Exato. do desenvolvimento, né? Uhum. Eu acho que cabe aos jovens e a gente está tendo boas surpresas aí com jovens que estão aparecendo. Uma única coisa que nós esquecemos, eu não vou terminar antes de... porque você participou da criação do primeiro PPR. Sim, exatamente. Então, conta quem foram os isso é criadores, uma coisa que eu acho que nós esquecemos de... eu acho que foi bastante interessante essa questão de quem foi o criador do primeiro PPR. Tá? Vou direto no foco, né, na primeira versão do programa de proteção respiratória. Quem participou desse programa? Direto no foco. Fui eu, Antônio Vladimir, né? Tá? O coordenador, que foi o professor Maurício Torloni, tá? E o Delcir José Mendes, porque ele era Delcir José Pacífico Mendes, tá?
que ele era meu chefe na época na área de EPI lá que a gente participou. Isso foi na primeira versão do programa de proteção respiratória. Só que essa versão já saiu com apoio de muitos colegas que estavam discutindo proteção respiratória na época lá, em 94, tá? Foi porque aí tinha a questão do Sidneu, né, que participou também, tinha um pessoal que era ligado à questão da CNI, né, do SESI, né, teve algumas pessoas que participaram, não estou me recordando o nome aqui, mas quem trabalhou na escrita do programa em si, né, como coordenação, fui eu, o Delcir e o... nós três. Esqueci do médico, o Eduardo Algrante, tá? O Eduardo Algrante, o médico, foi fundamental pra gente, ainda é, até hoje, né? Claro. Depois, com as mudanças do programa, vieram outros colegas da Fundacentro que foram incluídos, tá? E até 2016, na última, eu ainda participei, tiveram mais alguns outros colegas nessa última versão que saiu o programa, que já é muito baseado em informações que estão no programa da ISO, tá? É o nosso, mas já trouxe várias informações do programa da ISO também, tá? Okay? Bom, agradeço a presença do Vladimir aqui com a gente. Obrigado. Vladimir é da casa, né? Obrigado, Ele Raul, é pela bondade. Da comissão de produção respiratória e está com a gente sempre. Muito obrigado. E é um primeiro programa que a gente faz com essas pessoas que conhecem a história. Você até citou alguns aqui, eu pensei em chamar alguns para conversar também. Eu acho que... Como o Osni. Sim. O próprio Delcir, né, que você citou, que era o teu chefe na época lá. Tolone não dá para... Talvez a gente convide o filho dele. Mas para a gente saber que é toda uma história e uma evolução, né? A coisa não aconteceu a partir de agora. É toda uma evolução que já vem em muitos anos, discussões, divergências que ocorreram durante todos esses anos aí, que no final das contas formaram o que a gente tem hoje. E aí a gente tem ainda muito que programar, esse laboratório aí que hoje não tem, né? Mas vai ter, se Deus quiser, né? Vai ter, se Deus quiser. Então, eu agradeço a tua presença, agradeço todos que estão nos assistiram agora, ou vão assistir mais tarde. E até a próxima, a TV segue junto com vocês. Obrigado. Obrigado, uma boa tarde para todos. Muito obrigado.